Teve uma hora ali que você falou sobre a indústria cultural. E eu lembro que quando eu fazia a prova da UEL e fazia também os exercícios da apostila, esse era um tema recorrente, indústria cultural, tanto na matéria de filosofia quanto sociologia. Lembra o pessoal um pouquinho sobre o que é essa indústria cultural? Que, assim, ó, é o meu chute. Peraí. Deixa eu ler. Deixa eu pôr no chat Volta GPT. aí, É resumidão, Lu, é resumidão, só pros caras lembrarem. Não, ó. Eu sei que você tem 2 horas pra falar de indústria cultural. Não, Eu sei que deixa você tem material pra comigo. isso. Não, o que ele tem que lembrar? Indústria cultural. Quem fundou esse conceito? Adorno e Horkheimer. Isso eles vão dar no exercício. Nossa, esses caras... Certo? Meu pai, vão dar no exercício. Você tem que entender que uma indústria, como qualquer outra, ela está voltada para produção, comércio e lucro da mercadoria que ela vende. Se é uma indústria de cultura, ela vende produto cultural. O que é uma indústria de cultura? Nós aqui. Né? O que nós estamos vendendo? Nós estamos vendendo conhecimento, entretenimento, estão até fazendo propaganda, publicidade. Comer mais né? um aqui, peraí. Publicidade. Opa, O cara cortou bem na minha vez, mas tá bom. Cortou? Né? Cortou? Cortou, pô. Tô fazendo publicidade, entretenimento, né? Então, essa indústria, ela produz essas mercadorias culturais. O Adorno e o Horkheimer vão dizer que elas dependem de uma ferramenta chamada meio de comunicação de massa, que é, no caso, o celular conectado à internet, ou a minha esposa que está lá em casa agora vendo pela TV, conectada à internet, né? O Brasil afora aí, a galera agora aí que tá lá na praia, aí a galera do litoral do Rio. Opa! Galera aí esperto, que agora litorâneo. tá me assistindo ali, né? Então, depende desses meios de comunicação, TV, rádio. Sim. E o Adorno e o Horkheimer vão dizer que elas criam uma cultura de massa. Elas usam dessas ferramentas para vender uma ideologia, para vender para criar um público consumidor, para implantar uma opinião, enfim, né? Para convencer o público sobre alguns interesses de determinados grupos econômicos que usam essas ferramentas para poder ter vantagem, né? Para poder ganhar dinheiro, para poder vender sua marca, para poder, sei lá, né? Lançar um estilo de vida. Então, isso que é a indústria cultural. Essa indústria voltada para a produção de mercadoria cultural que cria, com os meios de comunicação de massa, que gera essa cultura de massa. Cultura de massa é uma manipulação, uma massificação das pessoas. Então, você vê muita gente usando uma mesma marca de celular, muita gente, assim, curtindo, sonhando em fazer turismo num determinado lugar, muita gente esperando abrir um determinado comércio na cidade para poder frequentar. A indústria cultural cria essa necessidade, né? Desperta esse desejo, faz você se sentir bem, triste. Não, mas você falando assim parece um negócio muito negativo, mas é mais ou menos o que a gente tá conversando. O primeiro ponto, então vamos não, só... assim... O Adorno e o Horkheimer, quando eles constroem o conceito, meu velho... Pelo amor de Deus. Baixou. Vocês estão acabando, cara. Não, o Adorno e o Horkheimer, eles constroem o conceito numa situação entre guerras e tal, e o que começa a despertar neles essa curiosidade eles veem, assim, muito livro sendo vendido e tal, e eles veem o nazismo usando muito o cinema, a propaganda e tal, e convencendo a população a matar judeu, né, cara? O judeu e qualquer outro grupo que não seja do lado deles, né? Mas aí você tem o Benjamin, por exemplo, que vê a democratização da arte e da cultura. Tem um cara que, bicho, eu sou apaixonado, e os moleques sabem disso, que é o Marshall McLuhan, que é um teórico que fala que o meio de comunicação tem mais poder que o conteúdo. Ele fala que o meio é a mensagem. Então, olha que interessante. Nós estamos aqui discutindo... Vou me retratar. Nós estamos aqui discutindo né, sobre o vestibular e tal. Então, veja, o meio de comunicação, para ele poder ter acesso a esse conteúdo, ele tem que ter esse meio de comunicação. Então, esse meio é mais importante até do que a mensagem que vai chegar para ele, muitas vezes. Por quê? Porque se ele não tiver esse meio, ele não vai poder interagir, ele não sabe ele não vai poder fazer um exercício, não pode mandar uma mensagem. E o meio muda a forma como você interage com a notícia e interage com as pessoas. Então, se você pegar a época do rádio, cara, o rádio você tem que ouvir, o locutor ele tem que ser tão bom, pensa uma partida de futebol. O cara tem que ser tão bom porque ele tem que botar, como fala o meu amigo Marcelo Bezerra, narrador da Rádio Piramundo, lá de Piracicaba, que fala lá pra mim assim, eu sou os seus olhos aqui no estádio, porque é na rádio.
Então o cara ele tem que ter uma noção, ele tem que descrever tão bem o que está acontecendo, né? pra você ver o jogo ouvindo, né? A TV não. A TV tá lá passando, velho. Tá tudo lá. Então você não precisa ficar pensando muito. Você tá vendo, ouvindo, aí você quer trocar de canal, né? E o celular, você também, você tá vendo, ouvindo, ao mesmo tempo você tá interagindo com as pessoas. Tempo, Então ele muda o meio muda a forma como a gente lida com os conteúdos, né? E isso gera o que ele chama de aldeia global, que é nós aqui, cara. Então tem aqui gente de Londrina, minha mãe lá em Piracicaba, tem, né, o grupo de pessoas que me seguem no YouTube, né? Os 200 seguidores que eu tenho. 200 não. Divulga aí. @prof. Luciano Sociologia, Prof. Lu Sociologia no YouTube. E, enfim, né? O Calvo da Sociologia no TikTok. Cara, o Calvo da Sociologia foi uma pessoa que me chamou, achei bonitinho, ficou. O Calvo da Sociologia. Eu sei, você acha que eu só sei que é o Calvão Bueno aqui, filho? Eu já tô aí uns anos na sua frente, viu? Vai piorar, viu, Digão? Vai piorar. Mas é isso, cara. Então isso nos conecta, né? Mas o que eu... Assim, eu brinquei, né? Mas o que eu quis dizer é que... Não, mas eu falei sério. Conversaria... o Conversaria é um exemplo... em pequena escala, por exemplo, porque o Conversaria, o que a gente está fazendo? A gente está produzindo um podcast com o objetivo de se tornar o podcast de Londrina. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vê que nichando para Londrina, as marcas aqui da região vão ficar mais interessadas em anunciar no nosso programa. Lógico. E por ter o público que elas querem atender. Então, é mais nesse sentido que eu quis dizer, de tipo, a forma que a gente leva o Conversaria você foi descrevendo, eu fui falando, nossa... É nóis. Porque que nem a gente tá pensando num projeto futuro, a gente vai fazer o especial aniversário de Londrina. E a gente tá pensando em lançar uma marca de camisetas pra Londrina, só que não vai ser do Conversaria, mas... pensando no público londrinense, né? De, tipo, pensar, por exemplo, quem nunca tomou o suco da rodoviária nunca foi feliz. Algo nesse sentido, entendeu? Então... Vai dando spoiler, já viu os concorrentes. Agora você fudeu, que os caras tá ali, toma. Mas foi por isso que eu trouxe esses mini exemplos, assim. Não foi pra causar uma discórdia, foi só pra... Não, mas aqui tem bala na agulha, filho. Manda aqui. Tumultuar o ambiente aqui. Não, muito bom. Ó, seguinte. Eu tenho uma perguntinha pra vocês, que é o seguinte. Na época do meu vestibularzinho da UEL, eu gostava de fazer exercícios. Mas, assim, eu percebia também que me faltava teoria pra conseguir fazer os exercícios. Tem a linha que fala que você tem que fazer zilhões de exercícios pra você fazer um vestibular. Tem uma linha que fala mais pra você... ter a teoria sólida na tua cabeça, mas também praticar os exercícios, mas também não precisa ser aquela loucura de você ter... Os zilhões, né? Que você não precisa ter uma apostila de exercícios para cada matéria, porque senão você, queira ou não queira, vai se prejudicar. Mas a minha pergunta é a seguinte, nessa fase aqui, que faz o quê? Acho que faltam umas 3, 4 semanas para o vestibular da UEL. O que vocês recomendariam para os alunos? Dibuiar os exercícios agora nessa fase, ou focar mais nas revisões, ou os dois, fazer um aglomerado? Ai. É que você é da redação, né? Eu sou da redação. Faz 5 redações por semana. Não. No caso aqui, nosso conversa e redação, eu sou da literatura, mas a literatura é conversa para outro dia. Calma, para. Conversa para outro dia. Na redação, é aquela história. Se a pessoa vem nesse ritmo, vou pensar no aluno ideal que vem nesse ritmo escrevendo textos. No aluno ideal. Tá? No aluno ideal. Se não é o aluno ideal, o que acontece? Não adianta você chegar com uma dúzia de textos agora, toda semana, fazer uma dúzia. Muito provavelmente isso acontece, tá? A pessoa, de repente, resolve. Eu vou fazer todos os textos que eu não fiz esse ano, eu vou fazer agora, nessas semanas todas. O que acontece normalmente é que os textos virão todos com o mesmo problema. Então, você está privilegiando quantidade em vez de qualidade, na verdade, você vai fracassar, porque você vai ficar nos mesmos problemas. Então, eu acho assim, não adianta ser um monte. Você tem que fazer, vai escrever, vamos pensar assim, tá, não vai fazer 12, mas eu vou dar um jeito de escrever 3, até porque são textos mais curtos. Eu vou escrever 3 por semana, trabalhar os gêneros diferentes que a UEL já cobrou, para
tentar, pelo menos, perceber quais são as dificuldades e os desafios que eu vou encontrar. Qualidade e melhor quantidade. Que vai faltar o feedback Qualidade. também, né? Por exemplo, se você for fazer 2 por semana durante o ano, você toda semana vai receber tem um feedback retorno, daqueles 2 exatamente. textos que você vai fazendo. Você Se fazer escrever 12 de uma vez e pedir pra Denise corrigir, revisar... a gente vai corrigir, mas basicamente o que vai acontecer? Os 12 textos, muito provavelmente, mesmos terão os mesmos erros. A gente vai corrigir, mas vai estar xingando você por dentro. Você vai ter os Nossa. mesmos, você vai ter os mesmos problemas. Então, assim, vou tentar escrever um pouquinho mais. Eu vou pegar as provas anteriores, por exemplo, e dar uma conferida. O que já foi cobrado? Que tipo de texto já foi cobrado? E treinar um pouco isso. Porque, assim, eu não tenho uma lista de gêneros que vai cair especificada pela UEL, mas você tem um formato. A redação, pelo menos, ela tem seguido, assim, com um determinado formato de, cobra tirinha, já cobrou resumo, pede texto argumentativo, o texto pode ser mais curto ou até 20 linhas. Então, são coisas que você pode ir treinando, pode ir conferindo isso. Nessa altura, por exemplo, nessa altura do campeonato, em termos de aula lá no grupo, o que a gente está fazendo? Eu reviso um pouco a partir dos enunciados, do que já foi. Então, eu pego esse enunciado e falo assim, presta atenção, olha esse verbo. O que você tem que fazer aqui? O que significa essa tirinha? Tá? Agora escreve. Agora vai lá e escreve. Treina isso, pratica isso, faz o texto. Então, em cima do que a gente está conversando. Então, você precisa de um pouco de teoria. Você estava falando no geral ali, vou resolver um monte, zilhões de exercícios. Tá, mas você não tem teoria? Você vai pegar, por exemplo, um conteúdo, sei lá, da matemática ou da biologia, você não estudou, não revisou aquele conteúdo e vai resolver aquilo, eu não sei, eu acho que isso vai angustiar mais. Então, repassa pelo menos uma revisão, sabe, aquela visão geral do conteúdo, para depois você ir para o exercício. Senão, eu não vejo muita produtividade nisso. Sim. E você, Lulu, o que acha? Eu só vou acrescentar, eu concordo com a Denise. Prestar atenção no enunciado, revisar a matéria antes de fazer o exercício. Melhor, fazer exercícios nessa fase é muito importante. Do jeito que ela falou. Eu só acrescento uma coisa ainda aqui em sociologia, que como são muitos autores, muitos temas, cada um com um conceitinho específico, eu acho que agora é a hora de você focar, aperfeiçoar o que você sabe. O que você não sabe, irmão, É verdade. Já foi. em 4 semanas, velho. Mano, Não é agora que você vai ganhar toda essa bagagem. E eu acho que atrapalha o que você tem, entendeu? Porque você acaba ficando ansioso, porque você acaba olhando o que você não sabe. Ou aquilo que eu não tenho segurança para fazer. Eu acho que esse tipo de angústia é aquela história do nervosismo que vai atrapalhar na hora da prova, entendeu? Às vezes não é falta de conteúdo, mas a pessoa fica tão ansiosa, ela fica tão assustada, com medo daquilo, agora não é a hora. E acredito que vocês já devam ter presenciado situações parecidas, que é o quê? Aquele aluno que vocês falam, cara, esse cara tá preparado, esse cara vai passar esse ano. E tá lá no 3º, 4º, 5º ano de cursinho. E aí, naquele ano, o cara não passou de novo, chega pra conversar com vocês e vocês percebem que ele tinha conteúdo, só que no dia da prova, ou o emocional, ou a ansiedade, ou o nervosismo, acabou derrubando o cara. E acontece muito isso, acredito, que vocês têm até algum... Acontece muito, e assim, eu acho que o Lu tem essa mesma visão que eu. Depois daquela experiência que a gente viveu, daquela doideira que foi a pandemia, aquele ano da gente, de todo mundo trancado, de escola que não funcionou, aquilo deu sabe? Um desajuste, né? Deu, sabe? A volta, o retorno e tudo mais, você percebe, assim, que ele trouxe, assim, dificuldades, desafios, gente mais ansiosa. Nossa. Mais ansiosa, assim, meio que intimidado com prova, com fazer prova, porque passou um ano fazendo prova. Você fala assim, mas foi no primeiro ano dele do médio, mas, gente, mexeu, afetou o amadurecimento. E deixou, as pessoas ficaram... Eu sempre falei, quando a gente passou por aquele ano, inacreditável, né? Porque era março, acho que 18. Eu lembro do dia que eu falei assim, gente, tchau, acreditando que quarentena era quarentena, entendeu? Assim, tchau, moçada. Então, vamos para casa. Dias. Sabe, aquilo virou um ano. Você imagina professor, sem aluno, sem sala de aula, dando aula para uma tela que era só letrinha, né? Porque eles não abriam. Cara. Você não imagina o que era aquilo, entendeu? E com um aluno que você não sabia. Na verdade, não necessariamente ele estava lá, né? Ele abriu. Ele entrou,
Mas foi dormir. Muita gente depois confessou isso. Então, isso deu, assim, mexeu com o amadurecimento do aluno, ele ficou mais ansioso. E isso, de certa forma, a gente tem uma geração mais ansiosa, mais sofrida para encarar isso, intimidada mesmo com a prova. Então, eu acho que, por exemplo, nesse formato novo da UEL, o que a gente está administrando é o medo que eles estão da prova discursiva do segundo dia. Então, a galera, então, por exemplo, eles tinham o medo da primeira fase no modelo antigo, só que agora nesse novo formato surgiu um novo medo, né? Porque é uma expectativa, entendeu? Você não sabe exatamente como vai ser, porque é a primeira prova nesse formato. E eu vejo, assim, muita gente assustada porque a questão é discursiva. Sabe? Porque a questão é discursiva e é uma prova que você vai lidar com... A gente está falando de 3 disciplinas, 3 questões de cada disciplina e mais a redação. E eu achando que a UEL vai cobrar 2 atividades. Ela diz que pode 1 ou 2. Mas eu acho que a tendência... Então, a gente está falando de uma prova que tem 9 questões discursivas, que podem ter A e B, né? Pode ter A e B. Pode ter A e B. Nossa senhora. Delícia. E mais a redação. Então, assim, eles estão intimidados com isso. Aí eu vou ter que fazer português, não é? Porque quem ia para o direito, português era específica. Sim. Sociologia também. Sociologia E também estava filosofia. na medicina, né? Sociologia estava na medicina. Mas, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso de questão discursiva. A prova tem 4 horas. Eles estão assustados com isso.